Dicionários de mitologia. O que são, quais são, para que serve, para quem eu indico, quais eu indico. Então eu vou falar sobre isso e muito mais aí depois do vídeo de abertura. Então aguarda aí. Bom, então no vídeo de hoje eu vou falar aí sobre dicionários sobre mitologia grega. É um tipo específico de livro, né? É muito comum você encontrar aí dicionário de mitologia tal, ou só dicionário de mitologia, de A a Z na mitologia, algo assim, ou enciclopédias também, às vezes vem com esse nome de enciclopédia da mitologia. Como eu falei, é um tipo específico, porque ele tem esse caráter de dicionário, tem esse formato de dicionário. Se bem que alguns às vezes vêm com esse nome e eu não considero realmente um dicionário, né? Mas enfim, vou falar mais sobre isso aí mais para frente. No caso, esses livros eles são ótimos para consulta. O objetivo deles é isso, que é como funciona um dicionário. E aí às vezes a pessoa pode até pensar que pô, é um livro chato, né? Porque pô, é um dicionário, né? Qual que é a graça que teria, né, de estar lendo um dicionário? Bom, e de fato, esse é um tipo de livro assim que eu não indico para quem está começando a estudar mitologia, ou então se a pessoa quer saber as narrativas em si, que é algo mais literário. Ele é um dicionário, é um livro de consulta. Por outro lado, se você já está se aprofundando em mitologias ali, você precisa ver elementos mais desconhecidos, mais específicos, né, saber os personagens em si, aí ele vale a pena. O que acontece, e aí eu já falar também de uns cuidados que tem que ter quando for atrás de um livro assim, na maioria do que se tem em português traduzido é dicionário de mitologia grega. É muito focado na mitologia grega. Você encontra alguns, né? Não que você não encontre, mas a maioria vai ser sobre mitologia grega. E algumas vezes até você vai ver livro dicionário de mitologia geral, assim, ou só como dicionário de mitologia, e 90% é mitologia grega, sabe? Aí é pior ainda, porque aí eles nem anunciam no título, né? Então sempre tem que ficar de olho nisso. Em outras línguas, aí sim você encontra focado já em outras mitologias, né? Dicionário de mitologia egípcia, nórdicas, assim, é mais fácil de encontrar também em outras línguas. Aqui tem, mas é pouca variedade. O que tem que tomar cuidado também é que, assim, alguns desses dicionários, eles são já obras antigas. E isso você encontra principalmente também em outras línguas, né? São obras mais antigas no sentido de ser, tipo, século XIX, começo do século XX. E aí tem que tomar cuidado muito com alguns viés, principalmente quando não é sobre mitologia grega, quando é sobre outros povos. Aí é comum o autor dar alguns viés, então tem que tomar um certo cuidado nisso, né? Dê preferência também para obras mais recentes nesse caso. Ou então de autores já mais estabelecidos nisso. Nada que uma pesquisa assim não dê para você saber ali sobre o autor, então, né, vale a pena. Mas isso, como eu falei, acontece muito com livros lá de fora, né? Assim que não tem tradução ainda. Lá fora tem muito mais dicionários assim do que em português. Em português é mais voltado ou para mitologia em geral ou mitologia grega, né? Eu vou mostrar aqui algumas exceções hoje, que eu vou indicar aqui os que eu tenho. Mas antes aqui de mostrar eles, vamos falar aí das qualidades, né? Do porquê que então ter ali, porquê que ir atrás de um dicionário, né? Vale a pena? Como eu falei, se você está se aprofundando em mitologia, vale a pena, sabe? É um ótimo livro de consulta e assim, aí você pode pensar, pô, mas se eu quero consultar, eu vou na internet e consulto, né? Digito ali o nome do personagem que eu quero saber, da divindade, do deus ali que eu quero saber e consulto. Mas assim, aqui nos livros, por isso que eu falei, você indo atrás de um autor aí já de confiança, é mais certo que você encontre informações realmente úteis, né? Na internet tem sempre aquele receio da onde veio aquilo, né? Então no livro em si já é mais confiável, né? Dependendo do autor, e que inclusive é o que eu vou indicar aqui. Mas aí as vantagens em si desse tipo de livro, que como eu falei, não é para você ler e aproveitar a história, a narrativa, não tem esse quê literário, né? Ele é bem para questão de conhecimento, então é bem para se aprofundar. Aí por que eles acabam sendo interessantes daí? Acaba sendo livros mais completos. Muitas vezes de narrativas ali, ele vai contar uma versão, né? Não vai mostrar os detalhes, não vai muitas vezes mostrar o porquê do mito ser daquele jeito. Nesses dicionários acaba sendo mais assim, sabe? Além de ser uma coisa extremamente bem organizada, né? Vai ser em ordem alfabética, tudo isso, então é mais fácil de encontrar, e aí com isso acaba trazendo personagens e elementos da mitologia ali bem mais desconhecido. Isso que é bem interessante.
E um dos exemplos que eu vou passar aqui de um desses livros mostra muito isso. E ali vai ser mais completo. Então vai mostrar, esse personagem X tem esse mito, mas também tem esse outro, tem uma outra versão que é assim, e os estudiosos dizem que é assim por causa de tal motivo nessa região, nessa época, sabe? Ele acaba mostrando as características, né? Mostra o que as pessoas que estudam o mito dizem sobre ele, mostra ou o personagem em si, né? Normalmente foca-se no personagem, mostra as variações de nomes, de epítetos, e até a origem do nome, né? O porquê que aquele personagem tem aquele nome. Isso é bem interessante. Então é bem uma coisa mais descritiva. Então, para um estudo de mitologia, vale muito a pena. Tanto é que não é um livro para você ler do começo ao fim. É um livro para consulta. Tem pessoas que fazem isso, de ler no começo ao fim, tipo eu, né? Os dicionários que eu tenho, eu leio do começo ao fim. Mas o que eu mais utilizo eles ainda assim é para consulta. O que é interessante, que a todo momento eu estou falando, não é um livro de narrativas, não é um livro para você, né, aproveitar esse tipo de leitura dessa forma. Mas ainda assim, como o mito, como a mitologia, né, o conjunto de mitos são narrativas, então mesmo assim nesses dicionários, vez ou outra, você vai encontrar ali um quê de narrativa mesmo, sabe? Um quê literário, em alguns tópicos específicos, de repente, talvez assim nos personagens mais famosos, personagens mais complexos e mais completos, né? Então não dá para fugir da narrativa quando se fala de mitos. E agora eu vou mostrar alguns dos que eu tenho aqui em mãos, né, no físico, que aí todos esses daqui eu indico, né? Lembra que eu falei que a maioria é mitologia grega? Então eu vou começar, na verdade, pela exceção, que aí no caso é esse daqui, Dicionário de Mitologia Nórdica. Ele é organizado pelo Johnny Langer. Johnny Langer, quem não conhece, ele é bem famoso por estudos na área de mitologia nórdica, mitologia e cultura nórdica. Inclusive, esse daqui tem uma parte 2, digamos assim, desse livro, que aí é sobre a cultura viking, né? Esse daqui eu indico bastante. E aí, no caso, esse sim é focado numa mitologia específica além da grega, né? A mitologia nórdica. Ele é bem completo. Lembra que eu falei de mostrar os estudos, ou que os estudiosos falam sobre determinado personagem? Esse livro foca bastante nisso. Ele mostra ali o personagem e mostra o que vários estudiosos falaram. Uns têm tal hipótese, outros têm outra, né? Então isso é bem interessante para isso. E ele não foca só em divindades. Ele fala também de elementos da mitologia, então fala de runas, fala da magia nórdica. Então isso é bem interessante, sabe? Ele se aprofunda bastante. E o Johnny Langer, ele está organizando isso daqui. Então tem tópicos que é dele, mas tem tópicos que são de outros estudiosos da mitologia nórdica. É bem legal isso daqui, vale muito a pena. Outro aqui, agora eu já vou ter que entrar na mitologia grega mesmo, né? Para ser mais exato, grega romana. Que é esse daqui, Dicionário de Mitologia Greco-Romana, do Mário da Gama Cury. É um nome bem famoso, então lembra que eu falei de prestar atenção nos nomes dos autores ou organizadores das obras? Esse daqui também é um outro nome bem famoso. Esse daqui vale bastante a pena também. Ele diferencia, você vê que é grego-romano, mas nos tópicos ele diferencia quando é o nome ali grego, quando é o nome em latim, ou a versão romana, né, digamos assim. Isso é bem importante, né? Então esse daqui eu também indico. Ele já é mais fino do que alguns outros que eu vou mostrar. E seguindo o padrão aí de dicionário, assim, também não foca apenas em deuses. Tem todos os personagens, tem todos não, né? Mas tem muitos personagens, os heróis, vai mostrando bastante coisa. Esse eu indico bastante. E esse daqui, ele não é muito grosso em si, então é uma consulta mais rápida, mais fácil até de fazer. Um outro aqui também, mitologia greco-romana, como eu falei, os próximos aqui, tem esse próximo e mais um, também vai ser tudo mitologia greco-romana, né? Que é o que acaba mais tendo, né? Esse aqui, ele é bem fininho, só que vai ser meio difícil de mostrar aqui. Porque o que acontece? Esse livro aqui é difícil de mostrar e difícil talvez de encontrar. Ele é um livro antigo, talvez você encontre em sebos, e tanto que eu tive que remontar ele, de tão antigo que ele era. Mas mesmo assim eu indico. Ele é o Dicionário de Mitologia Greco-Romana, então o nome já é bem descritivo, é da editora Abril, esse daqui. Se encontrarem, vale bastante a pena, porque ele vai em elementos bem desconhecidos, e ele é greco-romano, e ele mostra até
origem, assim, os pré-romanos, digamos assim. Ele mostra um pouco sobre mitologia sabina, né? A mitologia que eu digo assim, ele mostra os personagens da mitologia sabina, os etruscos, né? Então ele não é greco-romano, mas ele vai até o que está ao redor ali. Tem personagens específicos da mitologia romana que acabam sendo mais desconhecidos também. E é interessante que, apesar desse ser uma vantagem desse livro, né, de trazer dessas outras, ele peca, na minha opinião, em algo relacionado a isso também, que ele traz tudo na versão latina. Então os nomes são as versões romanas. Isso atrapalha um pouquinho, porque às vezes você não sabe se ele é só um personagem romano ou se é a versão romana que está pondo, né? Porque muita gente coloca que é tudo a mesma coisa, mitologia grega e romana, mas não é. De repente eu posso até fazer um vídeo aí falando sobre isso. Se vocês quiserem vídeos mais nesse aspecto também, comenta aí, se inscreve no canal que eu tô realmente pensando em fazer algo para diferenciar a mitologia grega da romana. E claro que o canal também não é só essas duas mitologias, né? Mas então se inscreve que eu vou estar fazendo mais vídeos, né? E comenta aí se você quer algo assim. E aí, mas ainda assim, esse livro aqui eu recomendo bastante. A questão dos detalhes que ele dá, os personagens mais desconhecidos mesmo, vale muito a pena esse daqui. Só que ele é difícil de encontrar. Talvez você encontre mais em sebo, né? E agora, por último, um dos principais, um dos que eu mais utilizo aqui, que é esse daqui, Dicionário Mítico Etimológico. E aí, no caso, ó, até mostrar o autor, é do Junito de Souza Brandão. Quem conhece, esse nome já identificou, né? O Junito de Souza Brandão é um dos principais nomes de estudiosos de mitologia aqui do Brasil. É mitologia grega, mas ele é brasileiro, né? Lembra que eu falei de ter confiança no autor? Todos esses aqui tem, né? O da Abril Cultural acaba não tendo um autor específico, mas eu indico o livro, né? Mas, no caso, esse daqui, tudo que é obra do Junito vale muito a pena, tá? E aí, no caso, o Junito, inclusive, ele tem uma trilogia de livros que é chamado Mitologia Grega, que é uma das principais fontes que se utiliza aqui em português. E esse seria meio que um quarto livro, até. Então, alguns conteúdos que tem aqui tem nessa trilogia, né? Mas aqui, como falou, é mítico etimológico, então e é um dicionário, então ele é separado dessa forma, focado nos personagens, mostra muito da origem do nome desses personagens. Claro que a maioria das vezes, se não a maioria, pelo menos muitas vezes, é dito que não se sabe realmente qual que é a origem, mas já é falando sobre a origem ali do nome, né, as possibilidades, né, a etimologia popular que muitos personagens têm, né, e você vê que há um livro bem grande, né, vou mostrar de novo que é o tamanho do livro, né, então tem muita coisa, e esse daqui vale muito a pena mesmo, sabe, esse daqui tem bastante conteúdo. Lembra aquilo que eu falei também em alguns pontos, acaba trazendo a narrativa, que não tem como fugir disso? Nesse faz muito disso porque também tem espaço para fazer isso, porque não é um livro curto, né? Não é um livro pequeno. Um problema de não ser um livro pequeno, tanto esse quanto outros dicionários, é que acaba saindo caro, né? Alguns desses livros acabam sendo bem salgados por causa do próprio tamanho deles, né? Livro de mitologia já tende a ser, né, mais carinho, nesse caso também, né? Mas vale a pena, vale o investimento desse daqui. Esse daqui, diferente do anterior, ele já é voltado para a mitologia grega em específico, então os nomes aqui tá tudo em grego, fica mais fácil, né? Não se perde tanto, não tem tanto as dúvidas. E você viu que eu tenho vários, né, livros de mitologia grega, né, mesmo, tem vários livros de dicionário de mitologia grega, e é uma recomendação que eu faço, apesar deles serem um pouco mais caros, vale a pena você ter vários, se você está realmente se aprofundando nisso, se você realmente quer aí tá estudando mitologia grega, porque o que não tem em um tem em outro, uma coisa complementa a outra, vale a pena ter vários ali para suas consultas. Eu mesmo, quando vou produzir algo aqui, algum vídeo, algo assim, não fico num só. Não tem como, mitologia não dá para você se basear numa única fonte, sabe? Né? E aí, principalmente quando você sai das fontes clássicas, né? Das fontes primárias. Você vai nesses livros de estudiosos, nunca fica num só. E dicionários, nisso também, nunca fica num só. Algo que eu queria mostrar, lembra que no começo do vídeo eu falei que alguns livros vêm como dicionários e não são bem dicionários? Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui. Ele não vem como dicionário, mas é que alguns dicionários eles vêm nesse formato e eu pessoalmente não considero. Apesar que esse livro eu também indico bastante, que é
O Guia Ilustrado de Mitologia, da Zahar. É um livro muito bom, mas assim, eu não considero ele como dicionário. Ele nem se vende dessa forma, mas alguns, como falei, alguns livros se põem e é mais nesse formato. Que, no caso, esse daqui é aqueles livros que viajam pelo mundo, digamos assim. Vai mostrando, vai separando, né, os mitos de acordo, tipo, o mito da Europa, aí lá é mito grego, mito celta, mito nórdico, aí mitos da África. Aí normalmente os da África fica tipo o Egito e o restante da África, né? O pessoal não separa, não detalha mais do que isso, infelizmente, né? Ou então mitos da Ásia, da América, né? Coisas desse tipo. E aí eles vão mostrando as narrativas. Então, eles não é aquela coisa de você encontrar aquela divindade específica. Às vezes, esses livros, esse é um exemplo, no final tem um quem é quem. E aí já tem um formato mais de dicionário, mas não é a proposta do livro. Vale a pena. É um formato também que vale a pena ter. Mas eu só queria mostrar que nem todo dicionário realmente vem num formato de dicionário ou enciclopédia, né? Às vezes vem nesse outro formato que aí já traz as narrativas. Aí já é um livro até mais atrativo, né? Se você quer conhecer as narrativas em si, os mitos, né? Quer ver ali o desenvolvimento, nesses aqui que acaba sendo mais. Os outros, o que é o foco aí do episódio de hoje, que é os dicionários, já não. Ali é uma coisa bem fria mesmo, né? Mostrando, explicando ali o personagem. Mas, se você quer consulta, se você quer se aprofundar, quer conhecer aquele personagem específico, quer ver os detalhes, quer ver os estudos daquilo lá, aí vale a pena um dicionário. Por isso que eu falo, eu indico, apesar de ter esse formato que realmente não é muito atrativo, né? Vamos ser sinceros, é um dicionário, né? Mas se você está estudando, vale muito a pena. Então eu indico. E essas são as indicações aqui que eu tenho físico, mas você também encontra bastante por aí e encontra mais em outras línguas, né? Como eu falei. Bom, então é isso. No vídeo de hoje eu então mostrei um tipo específico de livros sobre mitologias. Tem outros, mas então eu posso falar em outros vídeos, né? Outras formas aí de trazer a mitologia, né? Outros livros que traz outros formatos, quais eu indico mais, né? Então comenta aí se você quer algo desse tipo também, que eu faço mais vídeos. Se inscreva aí para já quando eu lançar, já tá sabendo, né? Então eu fico por aqui e vai atrás desses livros. Se ficou interessado, compensa ir atrás desses livros aí. Então, até mais.